Amados, a paz do Senhor, que Deus abençoe a casa de vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Eu quero gravar um vídeo aqui para o canal e eu quero pedir a você que você compartilhe, que você dê o seu like. Eu sou membro da igreja desde criança, sabe? Desde criança que eu estou envolvido na obra de Deus. Fui batizado pelo pastor Antônio Alves Anuda aqui na primeira igreja batista em Éden. Hoje eu sou da igreja metodista, mas tenho amigos na presbiteriana, na batista, na Assembleia de Deus, na Universal. E eu procuro ser uma pessoa muito sincera naquilo que eu falo, naquilo que eu prego. E conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa me fez a seguinte pergunta: Alex, você seria membro de uma igreja onde o pastor da igreja ganha 100 mil reais? Eu falei para ele: olha, não, eu não seria membro dessa igreja. Porque eu jamais seria membro de uma igreja onde eu não concordo com certas coisas. Eu não concordo com isso. Porque quando um pastor ganha 100 mil reais, aquelas doações que estão sendo dadas ali na igreja não estão sendo dadas para que haja crescimento na obra de Deus, mas elas estão sendo doadas para que pessoas vivam uma boa vida enquanto outras pessoas estão passando por necessidade e dificuldade na vida. E eu não concordo com isso. Eu não faria parte de um sistema religioso desse. Por quê? Porque quando você vai em Atos capítulo 4, versículo 34, olha o que diz aqui. Porque nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casa vendendo traziam os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, isso aqui é o exemplo do que a igreja primitiva fazia com o dinheiro que era arrecadado. O dinheiro que era arrecadado era distribuído entre as pessoas, entre os irmãos que estavam vivendo passando por algum momento de dificuldade, de perda, desemprego, falta de alimento. O que os apóstolos faziam? Eles pegavam esse dinheiro e distribuía entre os irmãos. Ninguém comia melhor, ninguém se alimentava melhor, ou ninguém tinha um posicionamento melhor ali. Todo mundo era igual. O que os apóstolos comiam, o que os apóstolos viviam, a comunidade cristã também comia. Por quê? Porque eles dividiam. Interessante a igreja brasileira hoje. Para que está servindo os dízimos? Para que está servindo as ofertas dentro da igreja hoje? Elas estão servindo para deixar pessoas ricas, para deixar pessoas milionárias. Aonde pessoas dentro da igreja estão passando fome, passando necessidade e não têm o que comer. Isso é um absurdo. Eu, como pregador da palavra, eu concordo que um pastor tem que ganhar um salário, concordo. Eu concordo que o servo do Senhor, ele tem que contribuir para a obra do Senhor. Se a gente não contribuir para a obra do Senhor, o que vai acontecer com as igrejas hoje? As igrejas vão fechar a porta. Porque a igreja, ela depende das suas ofertas para a igreja sobreviver. Tem que pagar uma luz, tem que pagar um zelador. Cara, eu não discordo disso. Agora, eu não consigo aceitar, irmãos, um pastor ganhar 100 mil reais.
Andar com um carro de 300 mil reais, eu não concordo com isso não. Enquanto os membros da igreja estão passando por necessidade, enquanto os membros da igreja estão dando um duro danado para que uma liderança usufrua aquilo que tem que ser usufruído pela comunidade. Dinheiro que é doado para a igreja é para que todos da comunidade, quando estiverem precisando, usufrua daquilo. Quando você procurar uma cesta básica boa mesmo, aonde dê para você e para sua família, não uma miséria, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que não dá nem para uma semana. Quando o irmão estiver precisando de um gás, tá lá o dinheiro lá para o irmão comprar o gás. Quando o irmão estiver passando por alguma necessidade, os dízimos e ofertas que são gerados dentro da igreja são gerados para quê? Para que a comunidade cristã, aqueles que estão ali dentro da igreja, eles usufruam daquilo. Mas é com muita tristeza que eu olho para a igreja hoje e vejo uma igreja onde um pastor ganha 100 mil, onde o pastor ganha 80 mil reais, e as pessoas passando por necessidade, passando por aflições. Essa não é a igreja de Cristo, esse não é o evangelho de Cristo. E enquanto eu estiver aqui no YouTube pregando a palavra, eu sempre vou ser contra isso. Dinheiro na igreja é para todos usufruírem, não apenas um. Pense nessa palavra. Eu não vou me calar e eu sempre vou falar a verdade. Se você puder compartilhar os meus vídeos, eu te agradeço muito. Se não puder também, te agradeço também. Fica com Deus.